seminário do Centro de Pesquisas e Análise Heráclito, o CEPA. Eu sou Adriel, membro do CEPA, sou físico, escritor, pesquisador, e hoje vamos conversar com o nosso convidado, o Dr. Flávio Nunes, que é assessor comercial da MF Press Global, membro também do CEPA e voluntário no Genetic Intelligence Project. Dr. Flávio também é médico, veterinário, pedagogo, neuropsicopedagogo, arteterapeuta e educador. É especialista em morfofisiologia animal, neuroaprendizagem, comportamento humano, entre outras. Além disso, também é mestre em ciências ambientais, tem formações em escrita criativa, análise e interpretação do desenho e palhaçaria terapêutica hospitalar. Também está em formação profissional nas áreas de neurociências, psicanálise, clínica e psicologia analítica junguiana. Dr. Flávio tem interesse e conhecimento em vários campos de estudo, conseguindo assim conectar e resolver problemas de forma criativa e eficiente. Também é membro de sociedades de alto QI, como a Mensa Brasil, Mensa Internacional, Intertel e Infinity International Society. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é arte-terapia neuropsicopedagógica, com um olhar eutagógico para o desenvolvimento humano. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao Seminário CEPA. Muito obrigado, Adriel. Prazer estar aqui com vocês. Prazer e agradeço, né, o convite de participar do seminário, e é uma honra mesmo estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Dr. Flávio, tem uma pergunta inicial, então, para a gente abrir esse tema de hoje, Ok. que é de que maneira a abordagem eutagógica na arte-terapia neuropsicopedagógica ela pode capacitar os indivíduos a se tornarem aprendizes autodirigidos, promovendo assim o desenvolvimento humano mais autônomo e significativo. Como você vê isso? Então, essa pergunta ela abre um leque, né, muito grande aí de possibilidades, de respostas, de conceitos, né? Então, assim, eu vou começar falando pelos conceitos, né? Então, só para as pessoas se situarem, não vou aprofundar muito, mas enfim. A arte-terapia, ela já é aí mais do que centenária, ela surgiu ainda no século XIX, finalzinho do século XIX, como uma forma de auxiliar as pessoas realmente a se expressarem, né? A trazerem mensagens, vamos dizer assim, conceitos e questões relacionadas ao inconsciente, para que na clínica, de uma maneira geral, elas pudessem se expressar e os terapeutas pudessem coletar essas informações de uma maneira melhor. Então, a arte como uma moderadora, aí, como uma ponte. A neuropsicopedagogia, em contrapartida, já é um conceito recente, já é um conceito aí do 2000, 2001, já é início do século XXI, e ela é uma junção da neurociência, psicologia e pedagogia. Neurociência, então, assim, ela estuda a forma como o cérebro funciona e as partes, né, que o cérebro atua e aonde que se desenvolve toda a questão relacionada à formação do conhecimento da aprendizagem humana. Então, a neuropsicopedagogia, diferente da psicopedagogia, que é só questão do comportamento relacionado ao estudo, a neuropsicopedagogia tem esse viés também das neurociências aí, né? E a eutagogia também não é um termo tão antigo assim, mas está aí no finzinho da década de 1980, 1990, enfim. Ele já é um termo que diz respeito a final da década de 90, desculpa, que diz respeito a uma aprendizagem autodirigida, né? Então, vamos lá. Por que, então, dessa influência? Por que, então, dessa colaboração? Por que, então, desse processo? Eu tenho experiência na parte acadêmica, tanto de crianças, jovens e adultos. Atuei por um bom tempo, né, na universidade. E como neuropsicopedagogo, atuei também, né, nos desenvolvimentos, nos transtornos de neuroaprendizagem, enfim, primeiro do ciclo básico ao ensino fundamental e médio, né? Sim. Um pouquinho de EJA também, mas muito pouco de EJA, mas enfim, né? Educação de jovens e adultos fora da universidade. E eu percebi que muitas crianças, muitos jovens, eles possuem algumas dificuldades, né, relacionadas ao desenvolvimento deles, porque boa parte do ensino ainda hoje, pelo menos aqui na minha região, né, estou falando do Brasil, interior do estado do Rio de Janeiro, próximo a Minas Gerais, esse eixo Rio-São Paulo, estou falando desse local aqui, que é a minha experiência.
mas eu acredito que com as pessoas que eu já conversei fora desse eixo, a coisa se repete. Então, é uma realidade assim mais ampla. As crianças têm muita dificuldade no desenvolvimento e a questão eutagógica, como um estudo autodirigido, inclusive assim de um processo metacognitivo, né, de aprendizagem, ela traz uma liberdade muito grande para as pessoas elas de fato pegarem uma determinada informação e desdobrar aquilo dali em algo que seja mais atraente para elas, da maneira que elas gostariam, pelo menos, de desenvolver, e não daquela forma, vou falar um termo aqui mais popular, que é jogado e eles precisam engolir, né, sem nenhuma, talvez sem nenhum filtro adequado, vou Uhum, colocar nesses sim. termos. Ah, Flávio, mas esse é o nosso sistema de ensino. Ok, mas já passou da hora, eu acho que vocês podem concordar comigo, é, de uma mudança mais significativa nesse processo de educação. Então, hoje em dia, já se fala, né, das metodologias ativas, já se fala, né, de, enfim, existem escolas que não são tão novas assim, eu gosto muito, assim, do STEM, né, que é do Waldorf, que eu gosto bastante do jeito, da pegada deles, mas ainda é uma realidade muito distante para gente aqui, né, enfim. Mas, ainda assim, a arte, ela entra como um meio e um fim. Por quê? Porque a arte, e na arte-terapia especificamente, ela não é para formar as pessoas pintores, músicos, não. A ideia não é. A Sim. ideia é fazer com que elas consigam se expressar, trabalhar a parte emocional, trabalhar a parte psicocomportamental, por que não? E aí eu já tenho esse viés aí da psicologia cognitiva já, né, da Uhum, neuropsicopedagogia e da questão do comportamento, também da parte neurocientífica, para que ela consiga aprender melhor. Então, se a gente for levar em consideração que cada indivíduo é único dentro da sua neurodiversidade, é muito cômodo que as pessoas elas coloquem todo mundo no pacotinho só, como sempre tem feito aí ao longo dos últimos anos, mas se vê que esse processo ele está começando a não ser tão legal assim mais. Então, juntar essa facilitação que eu acredito das artes como um todo, né, para uma sensibilidade a mais, para um autoconhecimento, para o conhecimento do processo educacional, desenvolvimento e aprendizado como um todo, dentro de como que o cérebro, né, do indivíduo funciona, dentro de um determinado contexto, isso pode trazer e pode potencializar ainda mais o processo de aprendizagem daquele indivíduo dentro de uma sala de aula, dentro de um local onde ela consiga se expressar sendo quem ela é. Independente, vamos colocar assim agora em contrapartida, na fase inicial da vida, como a pedagogia propriamente dita, né? É interessante que tenha um mediador dentro desse processo, mas, como eu já disse, existem escolas e o mediador, o professor, e hoje em dia, né, nesses métodos, eles são realmente muito mais mediadores do que aqueles 100% detentores do conhecimento. E aqui eu posso buscar um pouquinho também um outro paralelo, outros dois paralelos para ilustrar, que não é recente. Um deles é da maiêutica socrática, né, que diz que o conhecimento está ali, só que você precisa estimular ele da maneira adequada para que ele possa florir, né, para que ele possa uhum, realmente vir à tona. E a segunda frase, né, que eu gosto muito para ilustrar também, é o porquê da arte existir, né? Porque a vida não basta. Tem um autor aí que diz, então por que isso? Porque todo mundo nasce um pouquinho artista. Todo mundo, antes de escrever, a gente desenha. exatamente. Então, antes da gente entender como é que o mundo normal, entre aspas, racional funciona, a gente interage por meio de erros e acertos, vai palpando, vai identificando, olhando, vai conhecendo e vai modelando isso daí. É óbvio que existem, né, situações, e aí que está também o processo antagógico, de não que ele seja a construção do indivíduo do conhecimento propriamente dito, mas ele obtém esse conhecimento de diversas fontes, vai fazendo as suas conexões ali de uma maneira satisfatória. Então, dentro dessa absorção aí, dentro desse foco, né, que ele vai buscando para poder fazer sentido para ele dentro daquele conceito, né, podemos sim ter alguns mediadores dentro desse processo, obviamente,
mas que dê uma liberdade a mais para que faça com que as pessoas elas consigam, é, como é que eu posso dizer? Para que os professores, inclusive, tenham uma liberdade maior, que olhe para o aluno e olhe para os, né, para os seus monitorandos, vamos dizer assim, enfim, não como mais um dentro daquele contexto, mas com Uhum. o indivíduo que tem questões pessoais, questões familiares, é, enfim, tem questões psicológicas, emocionais, e isso às vezes é muito complicado, porque assim, eu vi muitas dificuldades de criança, que eu fui chamado na escola para poder avaliar mais de uma criança dentro de um determinado contexto. Em uma escola em particular, eram várias crianças, porque o contexto social ao redor da escola não era legal. Então, o problema não estava na escola. E a escola não via isso. O problema, a escola queria que eu solucionasse aquele problema de aprendizado. Mas o problema não estava ali. E a escola não estava vendo isso. Sim. Então, assim, eu comecei a pensar nessa questão da arte como facilitadora, nesse processo neurocientífico, né, e na questão eutagógica, por causa dessas observações que eu fiz. Não foram uma, duas, três, foram algumas. Parece sim. Aqui na rede são 40 e poucas escolas, 43 escolas, se eu não me engano, e tinha pelo menos umas 5, 6 crianças. Então, aí essa é conta fácil de fazer, é só multiplicar. Então, imagina, né? Sim, sim. É muito interessante isso. Até fazendo um gancho com o que você falou há pouco, eu até escrevi um artigo sobre isso, onde foi uma visão que eu tive em casa, né? A minha filha gosta muito de desenhar, Uhum, e ela sempre pede para a gente propor um desafio para ela. Se ela pede uhum, para desenhar alguma coisa, aí ela desenha essa coisa, e a minha esposa tem que desenhar também, ou eu desenho. uhum, E eu percebi que, por exemplo, desenho um cavalo, por exemplo. A minha filha vai lá e desenha um cavalo colorido, preenche toda a folha, coloca mais elementos no desenho, enquanto no adulto, já, no caso da minha esposa, o eu mesmo, né, faria um desenho simples, pequenininho, no cantinho da folha. E isso tem tudo a ver com essa questão de expandir, né, que a criança está numa sim, fase de exploração, de, sim, de sim, querer sim, sim, mostrar, desenhar, desenho sim, colorido. Já o adulto é sim, mais retraído, né, essa questão de sim, limitações. Então, eu achei isso muito interessante mesmo, essa questão da, sim, da arte na vida das pessoas. Muito bom. sim. Não, e se você pega, existem vários, mas principalmente vou falar, né, dos que o pessoal tem mais conhecimento, que é Vygotsky e Piaget, nas fases de desenvolvimento, né, cerebral, cronológico, enfim. É muito legal você ver isso daí, porque às vezes um simples desenho vai trazer muito mais elementos para a gente do que se a gente passar um ano com aquela criança dentro de sala de aula. É Exato. desse jeito, é desse jeito. Se a gente faz um trabalho artístico de expressão corporal, né, de voz, música, canto, entre outras coisas, enfim, Uhum. a criança vai dizer muito, 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 muito mais para a gente do porquê que ela está com dificuldades. E aí eu estou falando não só, é porque ela é disléxica, não, é porque ela tem a descalculia, não, é autista, não, não é só isso. Ela vai trazer elementos sociais, emocionais agregados a isso daí, fora do que é o meio dela, o convívio dela. E a gente consegue ter uma amplitude muito maior de visão, de pensamento, para poder trabalhar essa criança em sala de aula dentro desse contexto, né? Sim, E sim. aí os jovens e adultos também, não estou falando só de criança pela questão pedagógica, mas a questão andragógica também, na universidade, quantos alunos que eu conversei, nossa, passavam, de ter várias situações e que eu pude ajudar também, auxiliar nesse sentido, né? Então, assim, e, e o que acontece na infância, isso aí também é um processo, né? Até para aquela questão da psicanálise, né? Psicologia junguiana também, estudei sobre isso. E vem aprofundando. O que acontece lá atrás, lá na infância, por vezes, vai para o resto da vida. Isso vai influenciar e vai impactar na vida dela para o resto da vida. Ah, mas já é adulto, não sei o quê, já é formado, tem que ter responsabilidades, etc e tal, né? Mas, então, assim, a sociedade também criou esses conceitos, esses paradigmas, né? E Uhum. para muitas pessoas é muito pesado, é muito difícil de lidar com isso, né? De uma maneira normalmente aceita, né? Vamos dizer assim. E além desses desafios, assim, você vê algum outro desafio específico para conseguir implementar na prática arte terapia nas escolas ou Sim, nos sim, ambientes? sim, vejo sim.
eu acredito que um dos principais e grandes desafios também, que é uma outra coluna muito forte que precisa ser trabalhada, é a abertura dos professores, a abertura das pessoas do sistema de ensino para isso. Eu fiz um relatório, ninguém me pediu não, sabe? Eu falei assim, eu vou pegar a experiência do que eu estou vendo em sala de aula, que está tão gritante, né? Está tão forte isso, e eu vou fazer um relatório para poder entregar, porque eu atuei ano passado na Secretaria de Educação aqui da cidade, como neuropsicopedagogo clínico, né? E esse projeto que teve ano passado, foi quando eu tive essa imersão aí, né, mais profunda, e eu vejo que muitos professores, muitos, não diria 100% também que eu vou estar relativizando aí a coisa, mas assim, cara, sem brincadeira, não tenho isso estatisticamente comprovado, mas vou te dizer que mais de 70, 80%, com certeza, não sabem lidar, e muitos se lê nas entrelinhas ali que não querem lidar. Então, quebrar isso, assim, fazer com que eles entendam que passou do momento de olhar para o aluno só como mais um dentro de sala de aula, colocando matéria, etc., entendeu? Não funciona. O meu menino, meu filho caçula, semana passada, ele é muito criativo. Muito, 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 muito criativo. E ele gosta de desenvolver os desenhos dele, Lego na mão dele, assim, que ele constrói cada coisa legal. E ele virou e falou assim, papai, não gostei da aula hoje. Ele está no 5º ano. Não gostei da aula hoje. Eu falei, mas por quê? Olha ele tem 11 anos. Não, vai, porque assim, pode ser pelo meio que ele convive aqui em casa também, né? Comigo, com o irmão, enfim. Mas ele virou e falou assim, porque na escola eles não estão desenvolvendo a minha criatividade. E aqui em casa eu consigo estudar, aqui em casa eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo desenhar, né? Não tem como você pedir algum documento para a escola para te dar para você, para eu continuar estudando com você em casa, não? Porque o que eu estou aprendendo na escola não tá legal. Sim, E como ele, eu vi vários. E aí eu vi alguns, né, que tem isso, mas não se manifesta. Eu vi alguns que já estão entrando em processos aí meio que depressivos, mas não depressivo da depressão patológica, mas assim, né, de aceitação. sim. Putz, é isso mesmo, sabe? Então, tipo, e já vi alguns que já chutou balde, adolescente, assim. Então, adolescente que é repetente, está com seus 14, 15, 16 anos, que mal sabe escrever o nome. Ah, Flávio, mas ele pode ter alguma questão neurológica? Pode. Mas ninguém olhou para esse cara. Ninguém olhou para essa menina lá atrás e falou assim: não, realmente é uma descalculia, olha, tem esse mecanismo, que tem esse processo. Ninguém olhou para ela com um olhar artístico, ninguém olhou para ela com um olhar de falar assim: putz, você não sabe escrever direito, então vamos desenhar. Uhum. Exato. Vamos fazer uma música. Você gosta de música? Gosta. Então, como é que forma? Como é que se cria música? Música é matemática. É Sim. ritmo, ritmo é matemático. Música tem a letra. Então, além da harmonia, que é matemático, tem a letra. Então, vamos trabalhar isso daqui? E aí? Ninguém fez isso. Então, assim, os professores, eles meio que falam assim, nossa, já ganhamos mal. Enfim, já temos que nos preocupar com X, Y, V, com Z, planejamento, etc. Eu vou colocar mais isso em sala de aula para poder dar mais um trabalho? Não, não vou. Então, assim, isso é uma Uhum. coisa que precisa ser quebrado muito forte, sabe? Sim, e o que me entristece às vezes por favor, me corrija se eu estiver errado, parece que o sistema como um todo de educação, parece que ele tenta nivelar os alunos sempre por baixo, né? Eles acabam puxando a régua para baixo, ao Sim, invés de ser o contrário, né? Ao invés de tentar elevar a sim, régua e tentar puxar todo mundo para cima. sim, Essa é a sim, percepção sim, que eu sim, sim. tenho. Sim. Não, e assim, professores que falam que já estão, sei lá, 20 anos, 30 anos em sala de aula, me chamaram para lidar com um aluno em crise, né, autista, que estava em crise, o sensorial, porque eles não sabiam lidar com o aluno. Eu falei, cara, como assim vocês não sabem lidar com o aluno? Sim. É uma criança que tem 8, 9 anos de idade. Como que vocês não identificaram isso? Como que vocês não conseguem minimamente fazer isso? Aí a solução é o quê?
colocar eles numa sala de recursos e chamar o pai para poder vir buscar mais cedo. Pronto, solucionou o problema. Parece tão fácil, né? Pois é. Não, e assim, eram os primeiros a ter que saber do impacto disso no médio a longo prazo, né? Na vida desses jovens. E aí a gente vai ver, né? Infelizmente, muitos, eu peguei alguns casos também de crianças com questões de alcoolismo, drogas em casa, com os pais, enfim, né? Famílias, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias desestruturadas. Quando eu digo desestruturadas, é assim, realmente sem uma relação afetiva por parte de pai, por parte de mãe. E, e você vê que a criança ela não consegue prestar atenção porque ela está preocupada com o pai, que é alcoólatra, sabe? Então, assim, e a criança não se expressa. Por quê? Porque ela não tem mecanismos ali que ela possa jogar isso para fora. Então, a criança se torna uma criança, um jovem, não vou falar só de criança, estou falando muito de criança, mas um Uhum. indivíduo que ele começa a se expressar de uma maneira mais agressiva, fica mais irritadiço, porque ninguém ouve. Se simplesmente só chegassem e ouvissem essa criança, já seria mais de 50% do problema solucionado, mas ninguém faz isso. E fala assim, ah, coitadinho, o pai dele é alcoólatra. Ah. E Sim, aí exato. eu me defronto com o conceito de escola. Que o conceito de escola, né, a pedagogia é muito linda, né, na teoria. Sim, O conceito de escola é um ambiente que recebe os indivíduos da comunidade para lhes dar a instrução, mas que está inserida na comunidade. Faz parte do sistema, não é um universo à parte. sim, sim. Não é um depósito de crianças, né, para os Não é pais um poderem depósito de trabalhar, né? crianças, né? E uma questão também que me chamou um pouco a atenção é como você vê assim essa integração entre especificamente entre arte e terapia, né? Uhum. E como isso pode contribuir para a criação desses ambientes, né, escolares nesse caso, Sim, sim, para sim. ter uma aprendizagem mais flexível, Uhum. né? É possível fazer adaptações na Sim, escola para sim, elas conseguirem sim, atender esses alunos individualmente, né? sim. Promovendo um desenvolvimento integral e potencializando, né, tudo que essas crianças e adolescentes têm de melhor que podem contribuir para a sociedade. Sim, com certeza. Com certeza é possível fazer essa integração, com certeza é possível desenvolver esses espaços. Quando você fala hoje em dia de ensino, né, a parte inicial, até o início do ensino fundamental, você ainda tem muitos recursos, porque se entende, mas meio já engessado, que é o momento da criança brincar, que é o momento da criança que é, né, saudável para a criança brincar, é saudável ela mexer com massinha, é saudável mexer com giz de cera, se expressar ali. Ok. Então fica com esse conceito aqui. Só que daí você vai na escola, o que que tem? Massinha, giz de cera e lápis. Você vai na outra escola, tem o quê? Massinha, giz de cera e lápis. Você vai em todas as escolas, tem massinha, giz de cera e lápis. Sim, As que diferenciam um pouquinho, quando vai fazer um trabalho diferenciado, que às vezes acontece, é um corte e colagem, mas daí dependendo do corte, a criança tem dificuldade, mas ninguém também vai ensinar a criança, às vezes, adequadamente fazer um corte. Aí daqui a pouquinho, daí uma, né, vira, trabalha, faz um negocinho aqui, outra ali, diferente, e ficou ali. Ah, é o quê? Dia do índio. Então vamos fazer o corte e colagem. E acabou. Não tem mais data comemorativa nesse semestre, não vamos fazer mais nada. Então, assim, e isso é uma crítica minha, porque é legal, mas existem tantas outras possibilidades de você fazer, colocar uma música ambiente, levar um instrumento musical, trabalhar a construção de instrumentos musicais simples com as crianças em sala de aula, com produtos, né, reutilizáveis, enfim. E aí você vai jogando isso para frente. Se você começa com o estudo, né, com os anos iniciais, você vai jogando isso para frente, de uma maneira que isso faça parte da rotina deles também. Ó, tem a matemática, tem o português, tem a geografia, tem a história, não sei o quê. Putz, mas olha aqui, caramba, essa daqui, ó, é a, a, a Mona Lisa. Pô, Leonardo da Vinci.
nossa, esse quadro aqui foi pintado, tem toda uma questão histórica relacionada. Como é que vocês entendem o renascentismo? Como é que é isso? Né? Que período foi esse? Ah, na Itália. Você está trabalhando efetivamente e pode aprofundar cada um desses temas de uma maneira muito grande, só jogando para eles. Flávio, mas os professores, né, não fazem isso? Alguns fazem. Ia falar muitos, mas não são muitos, não. Alguns fazem, mas como que eu te disse? É aqueles 10%. Os outros 80% ou não querem ou não estão nem aí. Não se importam. Né? Então, isso precisa ser mudado, como eu já disse. E quando eu digo que isso precisa ser algo que deve ser construído para fazer parte da rotina das crianças, se sabe que a arte, né, como um todo, ela é um excelente instrumento de desenvolvimento cognitivo, de neuroplasticidade. Uhum. Então, mas ele vai estar trabalhando uma coisinha aqui, ao invés de estar estudando um cálculo ali de fração. Cara, mas você pode falar sobre ele, construir essa questão na metodologia, ok, mas como fazer introjetar isso daí, fixar isso daí de uma maneira mais legal com outros mecanismos, com outros recursos, né? E se se faz isso, as chances da neuroplasticidade acontecer são muito maiores. Se potencializa, né, o desenvolvimento, as conexões, enfim, né, cerebrais, o estímulo. Então, hoje em dia se sabe, e aí é uma coisa que já se sabe já há algum tempo, que as áreas do cérebro relacionadas à fala não são únicas e necessariamente exclusivamente as mesmas áreas do cérebro relacionadas à música, né? Ao cantar, vamos colocar nesse sentido. Porque também está inserido dentro desse processo a questão de psicomotricidade fina, a questão da memória, a questão do ritmo, aí tem a questão da matemática relacionada. Então, tem crianças que cantam, mas não falam adequadamente. Tem gagos, pessoas gagas, a gente já sabe disso, que gaguejam, mas que cantam perfeitamente, porque existem áreas do cérebro, né, relacionadas a esses dois processos aí, essas questões, essas construções. E desenvolvendo isso com o tempo, você cria uma geração de jovens, de adultos, muito mais, vamos dizer assim, sensíveis ao ambiente, muito mais abertos ao meio onde eles estão inseridos, capaz, inclusive, eu acredito nisso, de modificar muito melhor esse meio, melhor e positivamente esse meio onde eles estão inseridos. Só que, sim, é um trabalho que precisa ser mudado, né? Precisa ser, como é que eu posso dizer? Talvez no primeiro momento, eu não gosto muito disso, porque essa questão de autoritarismo é muito complicado. Uhum. Mas talvez trabalhado como algo necessário e padronizado para depois se tornar cada vez mais natural. Sim. Por quê? Porque é trazer o natural. A gente perde o natural. Uma das coisas que eu aprendi na arte da palhaçaria, e a arte da palhaçaria me resgatou de um momento muito ruim que eu estava na minha vida, muito ruim. E eu estava, nossa, fisicamente mal, emocionalmente mal, psicologicamente mal. E aí eu descobri a arte da palhaçaria. E a arte da palhaçaria, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, porque ela é a arte do erro. Ela não é a arte do acerto. Ela é a arte de você cair quantas vezes forem preciso e você levantar. Todas as vezes que você cair. Você continuar em frente. A arte da palhaçaria, né, também nesse sentido, ela se faz olhar para o mundo de uma maneira muito mais ampla e muito mais tranquila. Por quê? Porque você entende como humano. Eu sou humano, eu sou falho, eu tenho limites, mas eu tenho potencialidade. Então vamos focar nas potencialidades. Dentro das potencialidades, o que eu posso fazer com isso? É isso daí. Exatamente. O que eu posso fazer com isso? Só que as crianças perdem isso quando chegam da adolescência para a fase adulta. E aí eu lembro de um dos meus professores que falou assim: a gente, quando cresce, a gente se adultera, por isso que a gente se torna adulto. E aí a gente deixa todo aquele encanto de ser criança, de olhar para o mundo como pela uma primeira vez, de se encantar com as coisas corriqueiras da vida, com as coisas simples da vida, porque a gente se adultera, a gente perde isso. E acho que a grande essência de todo esse processo que você me perguntou agora é não deixar perder isso daí. Fazer com que a maioria das pessoas que invertam, nem que inverta, que os 100%, Sim. né,
consigam ter essa visão de não se adulterar, Sim, de não se deixar levar. Mas e todo mundo, né? Vamos colocar assim, é uma questão que somos 8 bilhões de pessoas, ou mais um pouquinho já nesse planeta. Mas é uma questão de todo mundo ter uma mudança, né, de visão. É uma visão utópica, Flávio? É uma visão utópica, eu acredito, mas é uma visão que talvez seja possível, de sim. médio a longo prazo. Eu tenho esperança, porque as estatísticas estão muito ruins para os seres humanos ultimamente. Sim. Então, É assim, a gente preciso que as não... pessoas não só veem, né, as coisas, que elas deixem de ver, mas que elas observem as coisas, né? Elas comecem a Exato, observar em vez de só ver. exato. E uma das práticas que a gente faz, né, nas artes é justamente essa, né? É de você observar, mas com um olhar assim um olhar de encanto, sabe? Tipo, pô, que bom, né? Que bom que eu tô vivo, caramba, que legal aquela árvore, que bacana, né? Eu ter essa possibilidade de estar dentro desse Uhum. contexto, dessa situação, mas às vezes a vida bate muito duro, bate muito forte, Sim. porque o ambiente é ruim e muitas pessoas elas se traumatizam, aquilo que eu falei lá na infância, porque vem de um ciclo, né? De gerações, porque o Exato. pai aprendeu assim, a mãe aprendeu assim, e se não quebrar esse ciclo, a criança vai aprender assim e vai continuar, vai passar para frente. É, exato. Então, por isso que eu vejo, né, percebo que é interessante, obviamente, um olhar especial para as crianças, para os jovens não perderem essa visão aí, não perderem esse encanto pela vida, mas é um processo que é bem difícil, não vou te enganar não, mas assim, eu tenho esperanças. Uma quebra de paradigma, né? É uma Quebra de quebra de barreiras. paradigma. Só que assim, aí vamos falar uma maneira mais científica e mais racional agora, né? Sem muito floreação, assim, porque eu estou Sim. no encantamento aqui. Vamos falar do racional. O racional disso é mostrar isso para as pessoas, né? Estatisticamente, é fazer isso chegar e falar que utilizando e desenvolvendo esses conceitos, essa visão, esses comportamentos, trabalhando, entendendo que esse processo cognitivo, né, neurológico, se fortalece com isso, mostrar para as pessoas que é possível, sabe? Que Uhum. é e nós estamos eu vejo que nós estamos num momento bem propício para isso, sabe? Um momento bem legal de mostrar isso. Porque a tecnologia está aí, a gente pode trabalhar dela de uma maneira positiva nesse sentido, fazer isso chegar. Nunca se falou tanto, né? E se sabe tanto, né? E eu acredito que nós vamos saber cada vez mais, vamos nos aprofundar cada vez mais nas questões relacionadas à psique, né? A Uhum. questão cognitiva. E, então eu vejo isso como um olhar bem positivo, assim, eu vejo isso como um olhar bem promissor. Maravilha. Muito bom isso. Doutor Flávio, algumas considerações finais aí que você queira deixar para gente? Olha, eu acredito que, e eu digo porque eu passei, né, pelo Vale das Sombras. E graças a Deus, eu não sei se eu tive sorte porque já estava, né, planejado para que eu pudesse interagir e ver o mundo da maneira que eu vi, que eu fui resgatado. Mas não há nada melhor do que você exercer e potencializar, né, e colocar em jogo todos os seus dons, sabe? Porque a gente tem a tendência de olhar para o lado e ver que tanta coisa ruim acontecendo e o meio convence as pessoas de que é assim mesmo. Uhum. Convence as pessoas de que não vou fazer nada porque eu sou só uma gotinha, não vai mudar. Mas o oceano é feito de pequenas gotinhas, então, e ele tá ali, né, grandão. Então, assim, é uma frase meio demodê, uma comparação muito demodê, assim, mas é por aí, sabe? Se Sim. todo mundo coloca os seus dons a fim de fazer com que haja uma colaboração significativa em todo esse processo social, as questões mudam. A política muda, a economia muda, tudo muda, Sim. né? E passa
por esse caminho, passe por essa questão de não se adulterar Uhum. ao longo desse caminho. Sim. Bom, maravilha, doutor Flávio. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo aí, em poder participar desse seminário. Eu acredito que a gente conseguiu desbravar um pouco mais, né? E já começamos, então, também a plantar essa sementinha da mudança, né? A todos Sim, aqueles que assistem esse seminário, que consigam abstrair algumas coisas, consigam levar né, um pouco desse conhecimento que a gente teve hoje aqui, né, para as suas salas de aulas, para os seus alunos. Isso com certeza vai fazer toda a diferença. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, nada. e Eu que esperamos agradeço. poder conversar numa próxima também. Oh, com certeza, estou à disposição. Quando quiser, não apenas para esse, mas para alguns outros assuntos aí a gente pode conversar da minha expertise aí, a gente posso me colocar à disposição. Me colocar não, me coloco à disposição. Perfeito. Muito obrigado, viu? E uma excelente semana para ti. Para você também. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.